Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade ao eixo central da biologia, vida, terra e cosmo, falarei um pouco a respeito do nosso sistema imunológico. Sistema esse que possui uma função indispensável na proteção do nosso organismo contra agentes chamados de patogênicos, ou seja, aqueles que causam doença. E não necessariamente esses agentes patogênicos obrigatoriamente precisam ser bactérias, vírus, fungos ou até mesmo alguns parasitos. Alguns desses agentes patogênicos podem ser até mesmo o nosso próprio organismo. Pode ser um agente químico que não é um ser vivo, como, por exemplo, uma substância química. Vamos entender que os componentes do sistema linfático, como os órgãos linfáticos, garantem a nossa defesa. Vamos ver como os leucócitos, que são os glóbulos brancos, também auxiliam a nossa defesa. E qual é o papel da linfa no componente, entre um dos componentes do nosso sistema imunológico? Assim, podemos dividir as células do sistema imunológico em dois grandes grupos: os fagócitos, ou as células fagocíticas do sistema fagocitário, e os linfócitos, cuja principal característica é a produção de anticorpo. E guardem, anticorpo não é uma célula, anticorpo é uma proteína. Mas esta proteína precisa ser produzida e apresentada a uma célula fagocítica. Logo, essa divisão. Os fagócitos podem ser os basófilos, os eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, monócitos, macrófagos e as células dendríticas. Já os linfócitos B, que se transforma em plasmócito, os linfócitos T e as células NK, ou as células chamadas de natural killer. Quem já fez um exame de sangue, ou seja, quem já fez um hemograma, deve ter tido a curiosidade de ler um número onde estava escrito leucócitos, um número total, e abaixo desses leucócitos, uma certa subclassificação. Pois é, são os fagócitos e os linfócitos. Cada uma dessas células ou dessas variações de células possui uma função específica, que talvez, a partir do entendimento do material didático e dessa aula, ficará fácil para vocês entenderem o papel de cada uma delas, tentando fazer uma associação com aquilo que está ocorrendo dentro do organismo de cada um de vocês. Os basófilos, eles liberam histamina e heparina em infecções, ou seja, as alergias. Os eosinófilos produzem histaminas em infecções. Os neutrófilos fagocitam patógenos. Já os mastócitos, eles liberam histamina quando o tecido é lesado. Os monócitos, eles se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos fagocitam patógenos e apresentam os antígenos. E as células dendríticas apresentam antígenos e linfócitos T. Já as células linfocíticas, como por exemplo o linfócito B, produz anticorpo e diferencia-se em plasmócito. Os plasmócitos, por sua vez, secretam anticorpos. Os linfócitos T, nas subclasses CD4, iniciam resposta imune, e a CD8, citotóxico, eles matam as células que estão infectadas por vírus. Mas algo interessante aqui nesse linfócito, que matam as células infectadas por vírus. Por que não há a morte, por exemplo, das células que possuem o vírus HIV? Porque os vírus HIV infectam exatamente os linfócitos T, ou seja,
as fábricas de anticorpos. Neste sentido, alguns dos mediadores ou das substâncias químicas liberadas num processo inflamatório ou numa resposta imune em que a inflamação está dentro da resposta imune, temos a histamina, que é a mediadora de processo inflamatório. É por isso que, em alguns casos, a inflamação vai mais atrapalhar do que ajudar. Daí, usamos o anti-inflamatório. Mas a histamina, ela participa como um importante modulador de um processo fisiológico, como, por exemplo, alergia, resposta celular, a angiogênese, a permeabilidade vascular, a anafilaxia, que é a sinalização das substâncias patogênicas no nosso corpo, e as secreções gástricas. Entre os componentes do sistema imune, nós temos alguns órgãos do sistema imunológico, como, por exemplo, a linfa, que é um líquido resultante do extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos. Não possui hemácia e percorre o interior dos vasos linfáticos. O timo é um órgão já mais remanescente do que presente, onde ocorre o amadurecimento dos linfócitos T, que vai futuramente, numa fase adulta, ser substituído pela nossa medula óssea. Os linfonodos e também os gânglios linfáticos, para quem já teve uma infecção de garganta e palpou a base do pescoço e percebeu alguns carocinhos na virilha, na coxa, na mama em mulheres, essas estruturas, ou seja, os gânglios linfáticos, são áreas onde servem de sistema satélite, ou seja, eles alertam o organismo de que ali tem alguma infecção e não permitem o alastramento dessa infecção. O baço é o local onde os linfócitos são armazenados e maturados. No baço também há a destruição de hemácias velhas, que a gente chama de hemocaterese, e o armazenamento de sangue. Obviamente, pessoas que sofrem acidente, principalmente os acidentes automobilísticos, em que nesse acidente há o rompimento do baço, essa pessoa terá um comprometimento, o difícil dizer em quantos por cento, mas ela terá um comprometimento tanto na cadeia das hemácias, ou seja, de sangue, quanto na questão imunológica. Outros componentes do sistema imunológico, temos as tonsilas palatinas e a adenoide, ou seja, as amígdalas. É o local de multiplicação de leucócitos. Para quem tem a amígdala e constantemente ela inflama, em alguns destes casos, os médicos otorrinolaringologistas, eles recomendam a remoção das amígdalas. E também temos a medula óssea vermelha, que é o local de amadurecimento de linfócitos B e onde também se tem a produção de células sanguíneas. Alguns conceitos básicos de imunologia em que o antígeno é uma partícula ou molécula estranha ao organismo. E essa molécula ela é capaz de induzir uma resposta imunológica, ou seja, fazer com que o nosso organismo seja estimulado a produzir anticorpos contra essa partícula. Nesse caso, qualquer substância estranha ou não própria é reconhecida como antígeno. Ou seja, desde um alimento, que é comum às vezes encontrarmos pessoas, ou até mesmo nós mesmos, sermos alérgicos, né? Olha a palavra alergia, a alguma substância, é porque ela, no nosso corpo, ela funciona ou ela atua como um antígeno. Alguns outros conceitos, como por exemplo de anticorpo, que melhor dizendo é uma imunoglobulina, olha a terminação ina de proteína, ela liga-se especificamente ao antígeno que lhe deu origem, ou seja, para cada antígeno, um anticorpo específico. E o papel do anticorpo é inibir a sua ação.
Nesse caso, a interação entre antígeno e anticorpo gera um complexo antígeno-anticorpo, que sinaliza para o nosso organismo que ali está o antígeno que deve ser destruído. Muito obrigado!